Ei, dá uma olhada nisso. Esse garoto sem nenhuma habilidade de combate, ele é tipo o pior lutador do universo, mas ele pode ser o cara para salvar o mundo dos demônios, e ele provavelmente faria isso sem nem suar, sabe? Porque o que ninguém sabe, nem mesmo ele, é que ele tem esses talentos ocultos, que só 1 em 1 bilhão de pessoas nasce com eles. Curioso? Então vamos lá, vamos ver o que vai rolar, cara. A propósito, antes de começarmos, inscreva-se no canal, dá uma força, e clique no botão de curtir neste vídeo, beleza? Combinado. Kurt e a equipe estão indo de carruagem para Frontier Village, uma antiga base militar na fronteira da Terra dos Demônios. Eles percebem que não há pedra de teletransporte na área. Kans acha que a equipe de Sakura teve sorte em entrar no plano, mas Jolicia diz que o recrutou por causa de suas habilidades. Senna está desconfiada e promete que protegerá os dois. Quando chegam lá, Kurt menciona que já consertou as paredes desta cidade, mas foi demitido após 3 dias de trabalho. Ele acha a falta de progresso após isso meio estranha. Jolicia mostra a ele o terreno vazio, onde será a oficina, e Kurt diz que pode construir tudo em 3 dias, chocando totalmente todos. E Jolicia, toda confiante, promete que conseguirá todos os materiais que ele precisa. No hotel, o grupo está conversando. Senna revela como Kurt derrubou o Golem Dragão de Ferro, desmontando seu corpo. Jolicia diz que costumava ser uma aventureira real. Elise mostra seu brasão, revelando que é a terceira princesa, mas pede muita discrição porque está em grande perigo. Senna pergunta se Kurt também é da nobreza, mas Jolicia explica que ele não é. Ele não tem habilidades de combate, mas todas as outras são de rank SSIS, o que é tipo, ridiculamente raro. O mais incrível é que ele nem sabe disso. O cara é excepcional e ele está totalmente alheio. Ele está aqui implorando por qualquer trabalho que puder conseguir quando poderia ser o cara mais bem pago do universo, entende? Jolicia e Elise escondem suas identidades e o talento de Kurt também, porque tem medo que ele seja explorado. Eles dizem que montaram uma oficina na fronteira especificamente para atrair os inimigos que querem Elise morta. Senna tem suas dúvidas, porque depois de ouvir que Jolicia conheceu Kurt há 6 dias, ela decide pensar sobre isso. Quando ela visita Kurt, fica impressionada com o quanto ele já construiu. Ele explica que estava feliz trabalhando sozinho, já que em seu grupo anterior ele era tratado como lixo. Entendendo um pouco a situação, ela muda de ideia e decide ajudá-lo a se proteger. Enquanto isso, Danzo descobre sobre Bibinoca, que destrói grupos de aventureiros e agora tinha a equipe de Sakura em sua mira. Ele o confronta, mas decide poupar sua vida. Bandana, a informante, percebe que Bibinoca foi levado pelo Phantom Group, ligado a Mímico. Ao mesmo tempo, ela recebe uma carta sobre Malefice e decide ir para a cidade natal de Kurt. O protagonista termina a oficina em 3 dias, deixando todos impressionados. Ele mostra os quartos, o sistema de água que criou com a safira de Jolicia, e até camas com penas de grifo. Ele insiste em dormir na cozinha, mas o grupo tenta convencê-lo a usar o quarto do mestre. Jolicia pede a ele para colocar barreiras anti-maldição, mas Kurt diz que não sabe fazer isso. É inacreditável que ele saiba fazer qualquer outra coisa. Ele constrói uma mansão em 3 dias e não consegue colocar uma barreira anti-maldição? Não, isso é só conversa, cara. Jolicia então coloca alguns talismãs no quarto de Lisa, mas no dia seguinte descobre que ele apagou as marcas, pensando que eram sujeira na parede. Ela inventa uma história de que alguém as desenhou para assustar Lisa, mas por dentro ela está surtando. Sem os talismãs, é ainda mais difícil protegê-la, especialmente escondendo de Kurt sobre os assassinos à espreita. E o pior é que Mímico até disse a Jolicia que esses talismãs não poderiam ser desfeitos por nada. E então o protagonista aparece com um pano, água e sabão, e simplesmente limpa tudo, pelo amor de Deus. Esse garoto não faz sentido, cara. Em outro lugar, Malefice é vista com o bispo Tristan. Ele diz que vai excomungá-la por causa do grupo de dragões enjaulados que foram queimados na praça. Ela jura que não fez nada de errado, mas ele explica que precisam cortá-la para salvar a reputação da igreja. Embora esteja triste, ela aceita quando Tristan lhe dá uma chance. Complete uma missão, e se a missão for bem sucedida, ela não será excomungada, e ele ainda a promoverá a sacerdotisa. Ele oferece a ela um vinho do Império Gourmet, mas depois de bebê-lo, ela é amaldiçoada e só pode consumir água, morrendo de fome em 1 mês. O teste é matar Lisa. Ela aceita, e de repente acorda em um quarto estranho, de frente para um senhor demônio. Enquanto isso, e o estranho é que Lisa ainda não sofreu nenhuma maldição, mas ela relaxa sabendo que Mímico montou uma rede de defesa para ela, e nosso cozinheiro, Kurt, continua encantando todos com sua comida. Lisa até brinca que se for amaldiçoada novamente, quer ser curada com seus deliciosos petiscos. Seu espertinho. Nesse momento, o mago tenta lançar a maldição sobre ela, mas o feitiço reflete, e ele apenas brilha intensamente, sem entender nada. O cara tentou lançar uma maldição e se transformou no Edward de Crepúsculo. Kurt revela que a mansão foi ajustada para refletir maldições, e Jolicia corre para contar a Mímico, enquanto Kurt fica para cuidar de Lisa.
Do outro lado, o general Al-Hyde prevê o ataque dos monstros, mas o vice, Generic, confia nas muralhas, especialmente na parte que Kurt consertou. Eles encontram o Mago Brilhante e o levam para Mímico. Felix explica que o refletor de Kurt é tão poderoso que funciona até nos mortos. Jolícia acha que é perigoso expô-lo demais, mas antes que possam discutir, o sino toca e um exército de esqueletos se aproxima do local. Al-Hyde dá a ordem para lutar até o fim, e Generic foca na evacuação. Eles logo percebem que os esqueletos desaparecem quando tocam nas paredes reforçadas por Kurt. Enquanto isso, o Senhor Demônio coage Marlefis. Ele está consumindo toda a mana dela e até sua alma para invocar mais monstros nas ruínas. Ela percebe que foi enganada pela igreja e fez um pacto com o demônio. Jolícia então revela o plano. Os cavaleiros servirão de isca enquanto ela e Al-Raid atacam as ruínas para impedir a aparição dos monstros. Vice Generic aceita ser a isca, mas claro que ele vai sobreviver para brindar após a batalha. Será mesmo, meu amigo? Geralmente esses personagens secundários batem as botas, sabe? Mas aguente firme, amigo. No meio da batalha. Eulixia lança um cristal mágico que purifica centenas de esqueletos de uma vez, deixando todos incrédulos. Ela e Al-Raid avançaram para as ruínas. Kurt, triste por se sentir inútil mais uma vez, tenta forjar uma cópia da espada de Danzou, mas só consegue alcançar o nível D. Eulixia aparece, acha a espada linda, e ele acaba dando-a para ela. Eles conversam, e ela confessa que ambos estão em apuros por causa dela. E Kurt, totalmente distraído, começa a conectar pontos que nem estão lá. As ruínas de Lapita são o lugar perfeito para o inimigo que desenhou as marcas na mansão. O cara acha que os assassinos de Mímico são apenas pichadores aleatórios. Ele desabafa que é fraco e não consegue proteger aqueles que importam. Lizzie cora, pensando que ele está falando dela, mas ele está se referindo a todos os seus amigos. Ah, cara, você se complicou. Você deveria ter simplesmente cortado, cara. Eles estão compartilhando o mesmo sentimento de impotência e decidem que vão ajudar os outros nas ruínas. Enquanto isso, Eulixia e Al-Hyde já estão cercados por monstros e sentem que algo ainda pior está por vir. E Eulixia continua cortando monstros sem parar, mas percebe que são muitos. Mesmo com Generic segurando uma boa parte usando os cristais mágicos, seu estoque está acabando, e a situação piora quando Al-Raid se machuca. Os dois quase são cercados, mas o grupo de Sakura aparece e salva o dia. Senna anuncia que encontrou as ruínas, e Eulixia abre o caminho com um cristal. Antes de entrar, Eulixia dá a Al-Raid uma armadura feita por Kurt, que cura suas feridas. Sakura segura os monstros enquanto Eulixia e Al-Hyde entram nas ruínas enfrentando zumbis. Lá dentro, Marlefice está no seu limite, sem mana, presa no círculo demoníaco que usa seu poder para invocar hordas de monstros. O Senhor Demônio aparece e revela seu invocador, e Eulixia tenta purificá-lo com o cristal, mas não funciona. Ele sorri e diz que é imortal, regenera-se dos golpes de Al-Raid usando a mana de Marlefice, e mostra rindo como os soldados da cidade estão lutando contra a horda. Eles cortam sua cabeça, mas ele revive, deixando Eulixia quase em desespero. Marlefice, testemunhando a cena, acha que vai morrer. Ela até começa a ouvir a voz de Kurt. Ela já pensa que está alucinando, mas ele aparece com Lizzie abrindo um buraco no chão. Ele pergunta se ela rabiscou o círculo no chão, pensando que era só estresse, e começa a limpá-lo. Marlefice fica chocada que o círculo mágico é removido com um simples pano. Enquanto isso, o demônio percebe que não está mais regenerando. Lizzie aparece para salvar Eulixia, mas é esfaqueada pelo demônio, e Eulixia surta, achando que Lizzie acabou de morrer. Mas na realidade, era apenas uma ilusão mágica de Butterfly, a espada forjada por Kurt. Esta espada pode criar cópias ilusórias de quem a utiliza. Lizzie aproveita a distração e quebra uma pedra mágica, purifica o demônio e encerra a invocação. A luta termina, e os monstros desaparecem, e todos respiram um pouco mais aliviados. Eulixia agradece a Lizzie por ajudar e reconhece que só estão vivos por causa dela. Marlefice está feliz por estar livre do círculo, mas ainda teme morrer de fome por causa da maldição. Kurt então dá a ela bolinhos de arroz que ele fez. Ela come esperando vomitar, mas nada acontece, e ela percebe que a maldição se foi graças ao talento oculto de Kurt. Chorando, ela se arrepende de subestimar sua bondade, mas ele acha que ela está apenas se desculpando pelos rabiscos. Cara, esse garoto é obcecado pelos rabiscos, meu. Cara, esse garoto é um idiota. Nem me fale. O garoto vê um círculo sugando a alma e a mana de sua ex-companheira, vê um demônio, e ainda está falando sobre os rabiscos, cara, pelo amor de Deus. De repente, Phantom aparece e leva Marlefice à força. Ela grita por ajuda, mas Kurt apenas diz que a visitará na prisão, deixando-a frustrada. Lizzie e Eulixia conversam com ele, e Eulixia então pensa sobre o fardo de liderar aventureiros. À noite, há uma festa na cidade. Kurt acha estranho que as pessoas devorem sua comida tão rápido, mas Al-Raid explica que é tão boa que não dá para parar de comer. Lizzie se apresenta e diz que o admira como general, mas Generic o interrompe dizendo que o cara é um péssimo líder e que é o Marquês quem realmente lidera.
E todos estão lá comemorando com os fogos de artifício que Kurt preparou, que só queria se divertir com seus amigos. Alright e Generic notaram que suas feridas desapareceram após a refeição, mas Kurt acha isso normal. Afinal, boa comida cura as pessoas, certo? Deve ser mesmo, meu querido. E esses dois suspeitam que há algo maior envolvido. Enquanto isso, em outro lugar, uma garota acorrentada recebe a visita do Marquês Taekwon. Ela não deveria estar lá, ele não deveria estar lá. Então o que está acontecendo? Como vai, meu amigo? Tudo bem? Gostou dos episódios? Se você gostou, cara, aperte o botão de curtir para mostrar um pouco de amor. Inscreva-se no canal também para não perder o próximo conteúdo que está por vir. Deixe seu comentário abaixo também, para que eu saiba o que você achou e se quer que eu traga algo específico para o canal. Entendeu? Tô vazando. Vejo você no próximo anime e até mais, meu amigo.